Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o assunto é a criação ou não, a recriação ou não do Ministério da Segurança Pública. Está sendo debatido em Brasília, não sabe se vai, se não vai, qual é o papel das Forças Armadas. O que é que você está sabendo, Vera? Olha, Sardenberg, a gente tem sempre esses surtos, né, no Brasil. Quando acontece um caso muito grave envolvendo segurança pública, se começa a discutir ou o aprofundamento de leis e de penas contra determinados crimes, a depender do que foi o caso da ocasião, e, eventualmente, a criação de novos cargos e novas instituições, entre elas essa ideia de separar o Ministério da Justiça e o da Segurança Pública. Isso chegou a ser analisado na transição e depois o Lula desistiu e agora existe uma pressão grande para que ele volte a criar, pelo recrudescimento da situação no Rio e também pela situação em outros estados, como por exemplo a Bahia, que é o estado governado pelo PT, que vive uma onda total de falta de controle da violência, inclusive da violência policial, e que tem reforçado o estigma de que o PT não sabe lidar e não vai bem ao lidar com segurança. Então, a volta dessa discussão é nesse contexto. E o Lula disse na live de terça-feira que está estudando a ideia de criar de novo o Ministério da Segurança Pública. Quais são os problemas? O ministro Flávio Dino tem dúvida quanto a isso. Se ele for permanecer, ele gostaria de permanecer num Ministério da Justiça que tivesse as duas áreas. Então, está, de alguma maneira, ligado à sucessão no Supremo Tribunal Federal. Além disso, existe uma pressão do PT para que seja feita essa divisão e que haja um petista à frente do Ministério da Segurança, justamente para que o partido crie uma narrativa de que sabe lidar com esse problema. O fato é que está um certo jogo de empurra ali nessa questão da segurança, porque o governo federal quer entrar e quer ter um protagonismo e quer dizer que está atento ao problema, mas também não quer ficar com o ônus de resolver algo que a Constituição diz que é uma atribuição dos estados. Então, o Lula quer entrar até uma certa parte. Isso fica muito claro, por exemplo, na fala do Ricardo Capelli de manhã com a Cássia e o Milton no jornal da CBN, e também nessa tentativa de, olha, a gente entra como suporte, a gente entra colateralmente, a gente não é o responsável. Já o governador Cláudio Castro quer um empenho maior, uma entrada maior. E isso também resvala nessa discussão sobre a entrada ou não das Forças Armadas, porque o Lula não quer repetir o modelo da intervenção feito no governo Temer, que tinha um protagonismo grande dos militares. Primeiro, porque ele acha que não foi bem sucedido, e segundo, porque eles criticaram muito na época e não podem repetir agora, porque vão ser acusados de incoerência. E segundo, porque tem um momento muito complicado, muito sensível politicamente com o Exército. O Lula acha que não é o momento ainda de designar o Exército para uma missão como essa. Então, ele prefere esse modelo que ele também defendeu na live, que foi discutido numa reunião ontem com o ministro Múcio, que é a Marinha fazendo um monitoramento mais profundo dos portos para evitar a entrada de drogas e armas, e a Aeronáutica fazendo a mesma coisa nos aeroportos. Então, esse é o modelo que está sendo defendido. Uma informação é que tem uma reunião agora, às 14h, capitaneada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ela vai acontecer lá na Casa Civil e vai reunir os ministros Dino, Múcio, ele próprio, Rui Costa, Rui Castro não tem nada com isso, e os 3 comandantes das Forças Armadas, Sardenberg. Tá certo. E a discussão é saber, bom, já estão abertas as disputas pela vaga de ministro, né? Do ministério que ainda nem existe. De ministério que nem existe, é isso, Cássia, porque se houver essa divisão, o Dino gostaria de indicar o outro, o seu contraparte ali, que vai passar a ser ministro assim como ele. E ele gostaria que fosse o Ricardo Capelli, isso está muito evidente, porque ele tem mandado o Capelli
em todas as missões que estão ligadas a essa área. Mas acontece que não há mais certeza, e essa certeza é declinante a cada semana que o Lula demora para escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal, se esse ministro vai ser o Flávio Dino, porque ele está sob fogo cerrado. Ontem mesmo ele não foi na Câmara numa convocação que havia para ele depor na Comissão de Segurança Pública, e isso gerou a afirmação da ala bolsonarista de que vai pedir o impeachment dele por crime de responsabilidade. Então ele está sob fogo cerrado e muita gente duvida que o Lula vai comprar essa briga e indicá-lo. Então pode ser que ele permaneça onde ele está. Ao permanecer onde ele está, ele não gostaria de perder poder. E além de não ir para o Supremo, ainda perder poder. Então ele gostaria de manter o ministério fechado. Tanto que hoje, se vocês olharem a declaração dele, ele olha, o presidente ainda não falou comigo sobre essa história de dividir o ministério. E, na verdade, o Lula falou na live. Então é uma coisa que está sob a mesa dele e o Flávio Dino está desbaratinando. O PT, como eu disse, tem interesse nessa pasta, mas o Dino, que é do PSB, quer colocar alguém ligado a ele, caso seja inevitável dividir o ministério. Se ele for para o Supremo, ele não está nem aí se divide o ministério ou não, ele só vai querer indicar o Capelli. Mas se ele ficar na Justiça, ele gostaria de permanecer ministro da Justiça e da Segurança Pública. Tá certo. Ok. Enquanto isso, não temos política nacional de segurança pública. É isso, tá bem, só agindo nessas emergências, apagando fogo e mantendo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Até amanhã.